Bom, mais uma vez, nossa aula, tá? Agora sobre débito cardíaco. Vai ser uma aula rápida, tá bom? Meu nome é Alexandre Francisco, sou intensivista e cardiologista. Bom, precisamos saber algumas variáveis hemodinâmicas do choque, tá? Por quê? Porque não é só o débito cardíaco que nós vamos ver no POCUS, tá? Mas ele é uma ferramenta importante, tá bom? Mas para você diferenciar os tipos de choque, você vai ter que saber outras variáveis, correto? Então, aqui, ó, um choque hipovolêmico. Hipovolêmico, você for ver o débito cardíaco, pode ser baixo, tá bom? Mas pode ser alto também. Aí você vai diferenciar através da PVC, certo? PVC vai ser a cava que você vai medir na tabela da pressão de ato direito. Então, existe uma tabela de pressão de ato direito que você vai ver a cava, certo? Então, no choque hipovolêmico, o débito pode estar alto, tá? Mas você vai ter uma PVC baixa. No cardiogênico, geralmente o débito cardíaco vai estar baixo, mas a resistência periférica vai estar alta, tá? E a PVC também vai estar alta, como mecanismos regulatórios. Como é que eu vou saber resistência vascular periférica, sistêmica? Vendo a PAM, vendo a cava, que vai te dar a tabela da PVC, e o seu débito cardíaco. Que a resistência vascular sistêmica é PAM menos PVC sobre o débito cardíaco vezes 80. Correto? Então, o débito cardíaco vai te ajudar também na fórmula para calcular a resistência vascular sistêmica. Choque obstrutivo, débito cardíaco geralmente é baixo, vai ter resistência alta, pressão capilar pulmonar alta, PVC alta. Você vai descobrir no obstrutivo, através do POCUS, você vai ver pneumotórax, embolia pulmonar, tamponamento cardíaco. Pelo POCUS, você consegue descobrir grande parte desse diagnóstico de obstrutivo. Choque distributivo, séptico, neurogênico, anafilático. Você vai ter débito, pode ser baixo, tá? Mas aqui a tabela, a maioria das vezes é alto, mas pode ter débito baixo também. Uma resistência sistêmica baixa, ok? Então, o choque distributivo, diferente dos outros, resistência baixa, tá? O séptico, ele faz parte do distributivo, tá bom? Mas o tardio, você pode ter aumento da resistência, mas na fase inicial a resistência cai, certo? Então, você pode ter débito alto, débito baixo, débito normal, tá? Mas o diagnóstico diferencial do choque você vai ver pela PVC baixa no hipovolêmico, PVC alta no cardiogênico, distributivo resistência baixa, ok? Então, o débito cardíaco pode estar alto, normal, baixo, tá? Mas em muitos casos ele pode estar baixo em todos esses tipos de choque aqui. Essa tabela aqui, esse gráfico, veio dessa de uma aula em slide, tá? Que está no YouTube, tá bom? Você procura aqui na Choque em Pediatria, tem a versão original americana, certo? E a versão em língua portuguesa lá do Hospital de Lisboa, lá em Portugal, certo? Tanto aqui a referência da tabela anterior. Você sabendo os tipos de choque, tá? Você vai agora pesquisar o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é importante para você ver diagnóstico diferencial de choque, tá bom? Apesar de que ele pode estar baixo em todos esses tipos de choque aqui, tá bom? E também para fluidoresponsividade. E também para o tratamento, para a metaterapêutica, tá? Se o paciente tiver em choque cardiogênico, você vai ter que usar droga vasoativa, inotrópico, no séptico ou distributivo, droga vasoativa. No obstrutivo, você vai ter que resolver o problema está levando a esse tipo de choque. E o hipovolêmico, você vai ter que fazer reposição volêmica desse paciente, associada ou não a noradrenalina ou outra droga vasoativa. Correto? Então é importante você fazer o débito cardíaco para manuseio do choque
e também para ver se o paciente é fluido responsivo. O que que é fluido responsivo? Se o paciente responde a volume. O que que é fluido responsividade? Aumento do débito cardíaco em 15% antes e após um desafio de volume, 500 ml. E se eu não puder fazer volume, você pode fazer elevação da perna. Calcula o débito com o paciente. Antes de você levar a perna, calcula o débito. Você eleva a perna desse paciente, desde que não tenha contraindicação. Coluna, abdômen, hipertensão intracraniana, não pode fazer isso não, tá bom? Você vai piorar essas condições. Calcula o débito antes de elevar as pernas. Você eleva as pernas em 1 minuto e calcula o débito em 1 minuto, porque depois tudo se reorganiza, tá? Então, tem o débito antes de levar a perna, aí você calcula o débito elevando a perna do paciente, e depois você vai calcular o débito na posição original do mesmo, certo? Se você tiver um aumento de 10 a 15% no débito, então você vai ter um paciente fluido responsivo, correto? O paciente e responde a volume, aí você vai ter que saber, esse paciente é fluido responsivo, mas ele vai precisar de volume, aí você vai ter que ver microhemodinâmica, lactato, gap de CO2, saturação venosa central, ok? Para manusear este paciente. Então, o débito serve para tratamento do choque, para te orientar. O débito também vai servir para você avaliar fluido responsividade e também para você jogar na fórmula da resistência vascular sistêmica para saber se é distributivo o tipo de choque. Correto? Como é que eu vou calcular o débito cardíaco? O débito cardíaco você tem no Swan-Ganz, correto? Você tem na monitorização minimamente invasiva, lídico, EV1000, pico, mas você também tem pelo nosso ultrassom ponto-eficácia ou ecocardiografista, os cardiologistas ecocardiografistas calculam o débito cardíaco, ou se você não é cardiologista, mas você tem experiência em ultrassom ponto-eficácia, poucos, você também pode calcular o débito cardíaco. Você vai ter que estar na janela apical 5 câmaras, tá? 4 câmaras não tem a válvula aórtica. 5 câmaras tem a válvula aórtica. Você vai estar abaixo do mamilo, com a marcação do probe voltada para 3 horas. Você vai dividir o corpo em meio-dia, 3 horas, 6 horas, 9 horas. Correto? Um probe voltado para 3 horas, abaixo do mamilo, tá? Você vai procurar a válvula aórtica e você vai ver a via de saída do ventrículo esquerdo, correto? Nesta janela apical 5 câmaras, você vai calcular o VTI, tá? Integral velocidade tempo. E depois, com esse cálculo do VTI, você vai na janela paraesternal eixo longo, tá? Voltado, perdão, para o ombro direito, voltado para o ombro direito, tá? Você vai ver a via de saída do VE, a válvula aórtica aberta, e você vai medir o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo. Vou explicar por que você vai ter que fazer isso daqui a pouco, tá bom? Então, primeiro você vai calcular o VTI, tá? No apical 5 câmaras, e depois você vai ver o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, correto? Porque você vai calcular o volume sistólico e depois você vai ter que multiplicar pela frequência cardíaca para conseguir o débito cardíaco, correto? O que que é VTI? VTI é a distância que o sangue percorre, tá? Em um É a distância, tá? Que o sangue percorre. E no caso da via de saída do VE, ela é um cilindro, tá? Então você vai calcular a distância que esse bloco de sangue percorre, tá bom? Depois você vai multiplicar pela frequência cardíaca e pelo diâmetro da via de saída para você calcular o débito cardíaco, tá bom? Algumas coisas vão influenciar no cálculo do débito cardíaco. O examinador,
arritmia, e se o paciente tem uma valvopatia também, tá bom? O valor normal do VTI, da via de seda do VE, é maior que 18. Então, isso aqui, a referência é esse site, Cardiovascular Medicine. É muito bom esse site, tá? Você entra na internet, muito bom esse site, tá bom? Então, VTI, tá bom? É quão longe esse sangue viaja durante o período de fluxo, tá? E ele é usado para você calcular o volume sistólico, tá bom? Então, vamos calcular a integral velocidade e tempo, certo? Aqui vai ter um resumo do que a gente vai fazer. No apical 5 câmaras, tá? Ou referência está aqui na internet. No apical 5 câmaras, na via de saída do ventrículo esquerdo, antes da válvula aórtica, você vai um Doppler pulsado, não é contínuo porque o débito cardíaco é pulsado, né? É pela frequência cardíaca. Um Doppler pulsado, você vai angular a menos de 60 graus. Tem um motivo para isso, tá? Você vai ter que angular para não ficar perpendicular ao fluxo. Que o Doppler, o fluxo está passando, se você estiver perpendicular ao fluxo, você vai estar errado. Você vai ter que angular, tá? O fluxo está aqui, você vai ter que angular o Doppler para menos de 60, tá bom? O máximo de 60, o máximo do ângulo seria 60, tá bom? Quanto menor possível para ficar paralelo ao fluxo. A tua visão do Doppler, tá? Do VTI. Então você vai aqui na via de saída do ventrículo esquerdo, antes da válvula aórtica, você vai com o Doppler pulsado, tá? Vai ver essas ondinhas aqui, que é chamada integral velocidade-tempo. O quão longe o volume de sangue está indo, ok? Depois, você vai também na via de saída do VE, mas em outra janela, tá? E é para externar o eixo longo para o ombro direito, tá? Você vai... É que a minha imagem está invertida, tá bom? A minha imagem está invertida para vocês, tá? Estou falando assim, mas a minha imagem está invertida. É para o ombro direito, ok? Você vai ver aqui na válvula aórtica, antes dela, antes da aorta e antes na divisa da via de saída do VE, com a aorta é a válvula aórtica. Você vai medir aqui a distância, o diâmetro da via de saída do VE. Por que tudo isso aí? Porque você olhando na figura ao lado, a via de saída do ventrículo esquerdo é um cilindro, correto? Então, você vai calcular a fórmula do volume do cilindro. Por isso que tem a fórmula. Tem aparelho que dá automaticamente, tem outros aparelhos que você vai ter que fazer na mão. Então, a área do cilindro, o volume do cilindro é π vezes o diâmetro sobre 2 ao quadrado. Tá bom? Então, π vezes diâmetro sobre 2 ao quadrado, você vai ter a área do cilindro. Tá certo? Aí você vai multiplicar pelo VTI, que é o volume, tá bom? Isso vai te dar o volume sistólico. E se você multiplicar a frequência cardíaca, você vai ter o volume sistólico a cada batimento cardíaco, que é o débito cardíaco, correto? Então, por isso que você faz janela 5 câmaras, depois janela longitudinal, eixo longo para external, diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, e um Doppler pulsado, esse aqui, ó, que é a mesma coisa que esse aqui. Você vai calcular a integral velocidade-tempo, VTI, e jogar tudo na fórmula. Tem aparelho que vai dar isso automaticamente, certo? O volume sistólico. Você multiplicando pela frequência cardíaca, você vai ter o débito cardíaco. O débito cardíaco, se você dividir pelo metro quadrado do paciente, tá? Usando peso e altura, você vai ter o índice cardíaco, que é mais fidedigno que o débito cardíaco, certo? Então, isso aqui, você vai medir
o débito cardíaco do paciente, correto? Com eco, que é a mesma coisa que ultrassom point-of-care, tá? Bem, ultrassom point-of-care é mais, tem outras áreas do corpo que a gente vê, mas uma das medidas do ultrassom point-of-care é o ecocardiograma. Então, isso aqui é uma medida ecocardiográfica, correto? Então, você vai VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, isso aqui é em português, mas tem aparelho que vem em inglês, vai estar escrito LVOT, tá? Que é o trato de saída do ventrículo esquerdo, LVOT. Então, o VTI é isso aqui é uma imagem real, tá bom? Não uma imagem bonitinha, uma imagem de plantão, tá? Você vai ter essa ondas aqui, ó, a onda do VTI, correto? No apical, 5 câmeras, você vai botar um Doppler a menos de 60 graus. Doppler pulsado. Daqui é outro exemplo, ó, aqui, ó. Você vai nos 5 câmaras, põe o Doppler pulsado aqui, aí você angula. Nesse caso, olha, ele jogou o ângulo para ficar no paralelo ao fluxo, não pode ficar perpendicular ao fluxo, senão a medida está errada. Correto? Então aqui está a integral, velocidade e tempo. Você vai ter que pegar a melhor curva, que é chamada de envelopada, tá? Para você calcular o teu VTI. Por que que o ângulo é menor que 60? Isso aqui é uma apostila da Ecotim, da MIB, que é um curso muito bom, recomendo, tá? E tem uma explicação muito boa, certo? Por que que tem que ser menos de 60 graus, tá bom? Aí ele falou assim, ó, vou pular aqui, ó, o ângulo de interceptação tem uma importância muito grande no cálculo da velocidade do fluxo sanguíneo. O cosseno de um ângulo de 0 e 180 graus, ou seja, paralelo ao fluxo, é igual a 1. E por isso, a velocidade calculada pelo Doppler é igual à velocidade real do fluxo sanguíneo. Por causa do cosseno, tá? Igual a 1. Mas se você for perpendicular, ou seja, 90 graus, tá bom? O cosseno é zero. Então, nenhum desvio Doppler de fluxo pode ser calculado. Então, o ângulo máximo para calcular o VTI, no caso aqui, né, no nosso caso do VTI, tá? Para calcular bem o desvio Doppler, é 60 graus, cujo cosseno é 0,5. Ângulo máximo. Então, é menos de 60 graus. Tá ok? Quando você for ver o Doppler pulsado, você tem que ver qual o ângulo que está ali, que você pode estar fazendo cálculo errado. Tá bom? Então, o trem indutor tem que estar o mais paralelo possível ao fluxo sanguíneo, para ter um cosseno mais próximo de 1 e uma velocidade mais próxima do real, certo? Então, aqui está da apostila da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o curso chamado ECOTIM. Muito bom, viu, esse curso? Recomendo. Então, você foi lá, fez o VTI, ângulo menor que 60 graus, e agora você vai, tá? Isso aqui é o eixo longo para external, essa aqui é a válvula aórtica aberta, que está aqui do lado, ó. A válvula aórtica está aberta. Você vai ver que tem imagem que a válvula aórtica está fechada. Você vai ter que calcular com a válvula aórtica aberta. Não é para calcular na aorta, e nem dentro da válvula aórtica. Você vai estar calculando aqui, ó, no cilindro, na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, você vai estar na divisa da válvula aórtica aberta com a via de saída do VE. Aí você vai calcular o diâmetro da via de saída do VE para jogar naquela fórmula que nós já mostramos para vocês. Débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Certo? Bom, então, cálculo do débito cardíaco, VTI, no apical 5 câmeras, com um ângulo menor que 60 graus, você vai medir no para external eixo longo, tá? Você vai medir, que ele também chama de longitudinal, vai medir o diâmetro da via de saída do VE e vai jogar na fórmula do cilindro que nós mostramos anteriormente, tá? É π vezes diâmetro sobre 2 ao quadrado, vezes VTI,
Isso é o volume sistólico. O valor do volume sistólico vezes frequência cardíaca é o débito cardíaco. Então, a fórmula toda, tá? Não se preocupe que o aparelho te dá, mas se você não tiver aparelho que dê, é π vezes VTI vezes diâmetro da via de saída do VE sobre 2 ao quadrado, tá? Vezes a frequência cardíaca. Dá para fazer na mão, certo? Então, isso eu calculei o débito cardíaco para você usar para meta de tratamento do seu paciente e para você fazer diagnósticos de choque. E cálculo também da resistência vascular sistêmica, correto? Agora, a fluido-responsividade, como eu falei, é o aumento do débito cardíaco de 10 a 15% após uma exposição volêmica. Então, você tem um débito cardíaco. O paciente está hipotenso ou chocado. Você quer ver se ele é fluido responsivo? Faça um volume pré e calcule o débito pré-volume, faz um desafio de volume, se o débito aumentar 10 a 15%, tá? No teu cálculo no ultrassom pontificaire, no eco, você tem um paciente responsivo a volume. Agora vai ter que ver se ele precisa de volume. Aí já é outra história. E você pode fazer isso também elevando a perna. Calcula o débito com ele na posição, tá? Eleva a perna, também calcula o débito, e depois você calcula o débito voltando à posição normal dele na maca ou na cama, correto? Aí você vai ver se o paciente é fluido responsivo, e para você fazer volume, tá? Se ele não for fluido responsivo, você vai fazer droga vasoativa logo de cara. 50% dos pacientes não são fluido responsivos, tá? Já para você já ficar sabendo. Então, o débito também vai te ajudar para ver se o paciente responde a volume, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula. Tudo de bom.